Entre trilhas e caminhos, a importância do tropeirismo no desenvolvimento de Chapecó. Pesquisa e texto: Aline Maísa Lubenoff e Elisandra Fornec. Diagramação e projeto gráfico: Wagner Bozetto. Áudio guia: Elisandra Fornec e Aline Maísa Lubenoff. Apoio: Fundação Cultural de Chapecó e Prefeitura de Chapecó. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto foi contemplado no edital de chamamento público número 08/2023, Lei Paulo Gustavo, Município de Chapecó, executado em 2024. Este material é uma reimpressão revisada e ampliada da primeira edição realizada em 2018. Entre trilhas e caminhos, a importância do tropeirismo no desenvolvimento de Chapecó. O tropeirismo é um fenômeno mundial que aparece na época em que o principal meio para vencer as distâncias era a tração animal. A atividade tropeira pertence à época das trilhas em lugar das estradas, quando os rios eram vadeados nos passos e a produção dos agricultores precisava ser transportada a distantes centros consumidores. Flores, 1998, página 5. Entre trilhas e caminhos, incalculáveis foram as léguas percorridas por milhares de tropeiros durante mais de 3 séculos de história do tropeirismo no Brasil. Os tropeiros tiveram expressiva importância na formação e desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões, especialmente as mais distantes, como o Sul. Centenas de tropeadas correram o imenso sertão brasileiro, atravessaram campos, subiram e desceram montanhas, transportando gado e mercadorias, e promoveram a interação entre diversas culturas. O tropeirismo possibilitou a circulação de mercadorias, impulsionou a criação de cidades, construiu relações sociais, fomentou a economia e foi interlocutor e difusor de ideias e da tradição tropeira. Cultura integrada à identidade do povo brasileiro através da culinária, como o café e o feijão tropeiro, a roda de chimarrão e o churrasco de fogo de chão, de vestimentas e de modos de saber e fazer campeiros. Com um pouco mais de um século de história, Chapecó é uma dessas cidades que se constituíram no caminho das tropas e, no início do século XX, com a chegada dos migrantes gaúchos que trouxeram com eles a cultura de criar suínos, tornou-se aos poucos a capital nacional da agroindústria. Na imagem 1, registro de passagem de tropa de mulas feito por Célio Hack em 1958, no local conhecido como Passo Ferraz, hoje Bom Jesus, Santa Catarina. Os animais vinham do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo. Essa foto é do acervo de Célio Hack. Os caminhos de tropas e a cultura tropeira. O tropeirismo brasileiro teve início no período colonial, estendendo-se até a República. A figura do tropeiro e a formação desse sistema de comércio ganharam destaque entre os séculos XVII e XVIII. Auge da mineração no sudeste do país, quando o sul passou a fornecer não apenas muares, mas também alimentos, especialmente o charque. Com o crescimento da região, houve a necessidade de animais, sobretudo para o transporte de cargas, pois o sertão, formado por planaltos e vales, só podia ser percorrido pelas tropas de mulas, que inicialmente seguiram as antigas trilhas dos índios. Muitas dessas trilhas e caminhos haviam sido abertas por indígenas e posteriormente utilizadas pelos tropeiros. A escolha dos muares para o transporte deu-se pelo fato desses animais serem resistentes para percorrer longos trajetos e atravessar lugares de difícil acesso. Nesse período, a tração animal era a única forma viável para o transporte de mercadorias, no caso, cavalos e mulas. O tropeirismo tornou-se atividade essencial para o abastecimento da região mineira e contribuiu para o desenvolvimento tanto da região sul como do sudeste.
O tropeirismo foi mais visível e forte no percurso do sul a São Paulo, ponto de chegada. Mas ele existia em todo o território colonial, ligando regiões, campos e cidades, transportando produtos, pessoas, cartas e notícias. Mês Graves, 2018, página 75. Imagem 2. Mapa que retrata os principais caminhos de tropas. Fonte Cortez, 1993. Após o período de exploração do ouro no sudeste brasileiro, a cultura do café também necessitou do auxílio das mulas cargueiras, tanto no estado paulista como no paranaense. O tropeiro chapecoense Antônio Santa Catarina recorda as tropas de muares e de gado que atravessavam o Rio Grande do Sul, passavam por Santa Catarina via Chapecó e tinham como destino os cafezais do Paraná. Segundo ele, as tropas eram para o pessoal do café no norte do Paraná. Chegando lá, a gente já sabia os compradores, que vinham procurar porque ninguém ia lá com esses animais. A imagem 3 retrata o momento da travessia de uma das tropas de Antônio pela Avenida Fernando Machado, em Chapecó, com cerca de 40 animais. O tropeiro recorda que a rua enchia-se de curiosos para ver as mulas passar. Foi numa dessas passagens que vi pela primeira vez minha esposa. Nunca mais me esqueci dela. Estamos juntos há mais de 56 anos. Antônio lembra também que desde o início do trajeto, que consistia em formar a tropa comprando muares dos fazendeiros do Rio Grande do Sul, o que durava cerca de um mês, percorrer o caminho e comercializar passavam-se cerca de 6 a 8 meses. Na imagem 3, em fevereiro de 1957, uma tropa atravessava a rua Fernando Machado, em Chapecó, Santa Catarina. Da direita para a esquerda estão João de Ré, Horácio Soares e Tite, que era o filho do Horácio. Essa foto é do acervo de Antônio Santa Catarina. Para onde iam todos esses muares, gados e mercadorias, além de para o Paraná? Uma das principais feiras anuais realizadas para comercialização de muares e gado era a de Sorocaba, no estado de São Paulo, principal centro de comercialização de muares do Brasil. Entre os meses de abril e junho, a cidade tornava-se um grande centro de distribuição de mercadorias para todo o país, pois ali passavam inúmeras tropas de muares, bois, carneiros e porcos. Flores, 1998, páginas 58 e 59. Afora Sorocaba, outras tantas cidades foram construídas ao longo do trajeto dos tropeiros. No Rio Grande do Sul, destacamos Nonoai, Cruz Alta, Passo Fundo, entre outras. Em Santa Catarina, além de cidades da região oeste, como Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Poaçu, também cidades serranas, como Lages, Curitibanos, Campos Novos e Mafra. Já no Paraná, destacamos Guarapuava, Lapa, Castro, Rio Negro, Curitiba e Palmas. Muitas dessas cidades se constituíram a uma distância entre elas de aproximadamente um dia de caminhada, em torno de 30 quilômetros, ou seja, o trajeto que os animais aguentavam caminhar. O tradicionalista chapecoense Valdir Borilli nos dá um exemplo. A cidade de Nonoai, Rio Grande do Sul, fica em cima da serra. Existe até hoje a Vila da Ronda. Por que esse nome? As tropas chegavam lá para descansar e depois retomar. O pessoal que trabalha com as tropas ficavam rondando. Então, essa ronda era uma retomada de tropas para recompor toda a manada e fazer a travessia do Rio Uruguai no Goiôém. Subia a serra e chegava na centelha da nossa cidade dos sonhos, Chapecó, no Marechal Bormann, uma distância de cerca de 30 quilômetros. Além de fomentarem a criação de vilarejos, no lombo das mulas circulavam as mais diversas mercadorias: charque, couro, banha e rapadura. Isso tanto em longas distâncias, como do Rio Grande do Sul a São Paulo, quanto em curtas. Como relata o tropeiro chapecoense Luiz da Fonseca Rosa, ao lembrar que foi com mulas que o pai e ele levaram muita produção agropecuária
do interior de Chapecó aos comerciantes do centro, que os revendiam nas suas lojas de secos e molhados. Ele relata também a experiência aos 12 anos de comercializar mantimentos em Clevelândia, no Paraná. Colocamos a cangaia no lombo dos burros e enchemos as bruacas de rapadura. Mas não era nós que fazia. Nós vendia porco gordo no Goiôem e comprava rapadura para revender. Como aqui não vendia tudo, fomos para Clevelândia. Imagem 4. Bruacas, malas de couro com boca larga. Acervo Walter Fraga Nunes. A morada dos tropeiros era a estrada, e nela o tropeiro adaptava sua rotina às circunstâncias do caminho. Na bruaca eram levados vários mantimentos e utensílios necessários para a longa jornada, como a cambona, que era uma espécie de jarra utilizada para fazer o café tropeiro. Nas tropeadas, não podia faltar o charque, que, além de mercadoria, era alimento essencial, consumido com arroz ou puro. Também se alimentavam de frutas e animais caçadas ao longo do trajeto, como explica Valdir Borilli. O alimento tradicional era o charque, mas tinha também a fruta, o arroz careteiro, que a gente diz que é um boião de luxo, o queijo e a rapadura. A alimentação do tropeiro ainda tinha, segundo Célio Hack, farinha de mandioca para fazer os revirados de feijão, arroz, tempero, alho e cebola, pimenta, que eles usavam bastante, e também o sal. Na imagem 5, podemos ver Valdir Borilli mostrando uma peça de charque preparada por ele. Essa imagem é do acervo do SEMAC. E quando chegava o frio ou uma chuva torrencial? Ou o sol escaldante que não dava trégua? A maneira encontrada para se proteger era abrigar-se sob a capa ou poncho, que cobria todo o tropeiro e parte do cavalo, além do chapéu de feltro que ajudava a cobrir o rosto. No frio, consumia-se cachaça, que ajudava a manter o corpo aquecido. Também levavam um cinturão de couro chamado de guaiaca, para carregar o dinheiro e protegê-lo da chuva. Toda a vestimenta era para a proteção do tropeiro, como as botas de cano longo e de couro, a camisa de algodão e a bombacha. Isso tudo não apenas para se proteger do tempo, mas de animais peçonhentos e dos arbustos também. Para dormir, improvisavam uma espécie de tenda, construída a partir dos couros que cobriam a carga dos animais. Esticavam um cipó e jogavam o couro por cima. Mas durante a noite, não era perigoso a tropa se dispersar? Célio Hack responde essa pergunta. Alguém ficava de ronda até umas horas, depois trocava, até que clareasse o dia para levantar, fazer fogo, esquentar a água, tomar um chimarrão, fazer o café e uma comida, para depois sair. E quantas pessoas será que eram necessárias para guiar a tropa? Dependia muito do tamanho. Quanto maior a tropa, mais eram requisitadas. À frente da tropa ia o madrinheiro, que conduzia uma égua com um sininho no pescoço. O som deste, conhecido como sincero, era o que reunia e guiava a tropa, além de avisar moradores de cidades ou vielas de que havia uma tropa chegando. Antônio Santa Catarina narra o seguinte: tem um animal chamado de égua madrinha, e não podia ser cavalo. Colocávamos um sincerinho no pescoço e a mulada vinha atrás como se fosse uma mãe. Elas chegavam estranhas e não se olhavam uma com as outras, mas iam olhar a mãe e passavam a segui-la. Isso era incrível. Na imagem 6, podemos ver mulas atravessando o rio Chapecózinho na década de 1930, na região de Ipuaçu, Santa Catarina. Essa imagem é do acervo do SEOM. Os animais também demandavam alguns cuidados. Se tomasse muita água gelada, atacava a garganta, daí você tinha que dar antibiótico, refere Antônio Santa Catarina.
Ele acrescenta ainda que não podia ir para a estrada muito cedo, pois a tropa precisava se alimentar de grama orvalhada, para que o intestino não desse problemas. Com todas as dificuldades enfrentadas pelos tropeiros, podemos perceber que a vida deles não era nada fácil. Além de tudo isso, ficavam muitos meses longe da família. Quando me casei, larguei dessa vida. É muito difícil para a família. Sua última viagem foi em 1958. Ao analisarmos pinturas e escritos de estudiosos que percorreram o Brasil, podemos perceber que entre o final do século XVII e início do XX, mulas e burros dominavam a cena da economia e do transporte no Brasil. Um dos exemplos é a gravura O Jaguaricatu, de autoria do pintor Jean-Baptiste Debré. Ao observá-la, podemos ter uma breve noção das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos tropeiros ao transpor rios e estreitas picadas em meio à mata. O naturalista francês Auguste Saint-Hilaire também fez muitos registros do tropeirismo nos seus escritos. Imagem 7. O Jaguaricatu, de Jean-Baptiste Debré, gravura de 1827. Fonte, Flores, 1998, página 40. Além do impacto sociocultural, era no lombo de cavalos e mulas que a economia brasileira se movimentava. O tráfego de muares entre o sul e o sudeste foi uma das maiores fontes de renda da província de São Paulo, devido à cobrança de impostos. Como vimos nos depoimentos, Chapecó foi caminho de tropas, que vinham de Nonoá e Rio Grande do Sul, paravam no distrito de Marechal Bormann, em Chapecó, Santa Catarina, depois seguiam pela Avenida Fernando Machado e faziam parada perto do atual Mercado Público, para retomar no dia seguinte e seguir até Xaxim, Santa Catarina. A passagem de tropas deu-se até a metade do século XX, quando o tropeirismo foi perdendo espaço para veículos automotivos. A seguir, analisa-se de que forma o caminho das missões, aberto por volta da década de 1840, abriu passagem também para a chegada de migrantes do Rio Grande do Sul e como estes fomentaram a criação de suínos, que, tocados em tropas até os frigoríficos, foram o berço da agroindústria chapecoense. Foi o suíno que promoveu a expansão da atividade na região. Após a década de 1950, a produção agropecuária, centrada na produção de milho para a criação de suínos, mudou o eixo econômico de Chapecó e transformou não só a cidade, mas toda a região oeste catarinense num dos maiores polos agroindustriais da América Latina. Tropeirismo de porcos e o desenvolvimento agroindustrial de Chapecó. Imagem 8. Como as estradas eram poucas e sem condições para tráfego de caminhões, os porcos eram tocados em tropas ao frigorífico mais próximo, até por volta dos anos de 1950. Detalhe de homem na frente largando grãos de milho para atrair os animais. Em Chapecó, fonte Zoleite 2006. O território que atualmente compõe o oeste de Santa Catarina foi pouco explorado economicamente até pelo menos o início do século XIX. A partir de então, em função de uma frente agropastoril vinda do norte, a região passou, aos poucos, a ser ocupada por criadores de gado. A atividade tropeira foi um dos primeiros contatos dos caboclos que habitavam o oeste de Santa Catarina com o modelo de economia capitalista, que introduziu o dinheiro nas relações de troca regionalmente. Com a crescente expansão da mesma, surgiu a necessidade de se abrir uma estrada ligando a região ao Rio Grande do Sul, a fim de possibilitar a construção de uma rota de tropeiros. Esse caminho, que também passou por Chapecó, era chamado de Caminho das Missões. Segundo Bavaresco, a pecuária via tropeirismo foi o primeiro ciclo econômico da região e influenciou na ocupação dos campos de palmas, que compreendem boa parte do território do oeste de Santa Catarina,
especialmente a partir de 1855, ano da criação oficial da freguesia de Palmas. De Ângeles, 1995, página 159. Antes disso, a região fazia parte da província de São Paulo. À medida que os campos iam sendo ocupados, melhoravam a comunicação e os caminhos por onde eram transportadas as mercadorias. O governo imperial, naquele momento, tinha uma grande preocupação em ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, pois o gado gaúcho era fundamental para a exploração de minérios no Sudeste e para o transporte de alimentos. Segundo o Bavaresco 2005, página 40, ficou ao encargo da província de São Paulo abrir o picadão que fizesse a ligação com o Rio Grande do Sul. Para esse trabalho, foi destacado o alferes Francisco Ferreira da Rocha Loures, que contou ainda com a colaboração de Condá, líder de uma tribo caigangue. A picada aberta cruzava o rio Chapecó, passando pela campina do Xanxerê, até atravessar o rio Uruguai, seguia para Cruz Alta, ligando à Estância das Missões. O intenso fluxo de tropeiros que passou a existir na região a partir da abertura do caminho foi responsável pelo aparecimento das primeiras vilas, que surgiram nos locais de pouso e descanso das tropas, inclusive Chapecó, que se tornou município em 1917. Após os anos de 1930, intensificou-se a chegada dos migrantes gaúchos, que trouxeram consigo a cultura de criação de suínos, não apenas para o consumo, mas como mercadoria. Muitas dessas famílias já tinham comércio e matadouro no Rio Grande do Sul, como a família Lunardi, que edificou o primeiro frigorífico de que se tem conhecimento em Chapecó, o frigorífico Diadema. Sua construção iniciou em 1936 e foi inaugurado em 1940. Até aquele momento, uma das poucas opções de venda da banha e outros derivados suínos era Joaçaba, Santa Catarina. Xisto Sela, cujo pai chegou do Rio Grande do Sul em Chapecó na década de 1920, lembra das histórias que ele contava sobre quando não havia frigorífico em Chapecó. A família se reunia para carnear de 15 a 20 porcos na propriedade. Faziam o salame e a banha, que era colocada em latas quadradas, que no transporte eram colocadas em bruacas, que iam no lombo dos burros e cavalos de um lado para outro. E a cangalha era a peça onde penduravam essas bruacas. Então o animal carregava 4 latas daquelas, em torno de 20 quilos cada. Meu pai ia para Joaçaba, com umas 4 ou 5 mulas, levar essa banha. De lá, ela embarcava no trem rumo a São Paulo. Na imagem 9, podemos ver a criação de porcos da família Sela por volta da década de 1940, em Chapecó, Santa Catarina. Essa imagem é do acervo da família de Xisto Romano Sela. Aos 100 anos, Antônio Gomes da Silva, nascido em Chapecó, tem vivas na memória as histórias que ouvia dos seus tios, que também levavam suínos de Chapecó a Joaçaba. Eles tocavam tropas de 100 a 150 porcos e demoravam de 10 a 15 dias para chegar até lá. Antônio lembra também que se fazia apenas uma safrada de porco por ano, de abril a agosto, quando tinha pinhão. Depois disso, apenas para o consumo. Quando surgiu o frigorífico dos Lunardi de Xaxim, ficou mais fácil, argumenta Orlando Sela. Meu pai e tios irmãos tropeavam em torno de 50 porcos da colônia Sela até mais ou menos onde hoje é o trevo da 282. Ali o pessoal tinha construído um mangueirão. O caminhão vinha buscar para o abate. Imagem 10. Porcos sendo tropeados para a fábrica de banha em Xaxim. Fonte,
Pisolati, 1996. Érico Lunardi relata que quando sua família resolveu deixar o Rio Grande do Sul e buscar novos rumos em Santa Catarina, já tinham o objetivo de montar um matadouro, já que numa visita prévia haviam percebido que essa era uma deficiência da região. Filho de André Marafon, que fundou o frigorífico Diadema, ele lembra que os porcos chegavam a pé, de carroça ou de caminhão, dependendo da quantidade. Quando eram muitos, eram tropeados. Em menor quantidade, geralmente de carroça. Nessa época, as estradas eram apenas picadas, muitas vezes abertas pelos agricultores com picaretas e foice, como mostra a imagem 10. Caminhões eram poucos, foram aumentando com o passar dos anos, quando melhoraram as estradas. Quando viam manadas de 70, 80 porcos, eram tocados por 6 ou 7 pessoas. Botavam o madrinheiro na frente dos porcos e todos os outros seguiam. Era coisa linda. O frigorífico Diadema foi vendido para Chapecó Alimentos em 1963. E hoje o complexo faz parte da Cooperativa Central Aurora. Outra família gaúcha que chegou na região e investiu em frigoríficos foi a Marafon. O primeiro destino foi a cidade de Concórdia, em 1936. Em 1949, transferiram-se para Chapecó, onde investiram em comércio. Em 1954, André Marafon entrou de sócio no matadouro chapecoense, de propriedade das famílias Sartori e Lago. Anos depois, inaugurou um moderno frigorífico, transformando-o em frigorífico Marafon, com capacidade de abate de 200 cabeças ao dia. Em 1969, ele foi vendido para a Cooperativa Aurora Alimentos. Foi da família Marafon, vinda da Itália, que surgiu a marca Aurora, conhecida mundialmente. Alice Marafon, filha de André, trabalhava com o pai no matadouro e lembra: o Auri Bodanese, comerciante do Alto da Serra, Chapecó, vinha de carroça trazer porcos para o abate no matadouro. Sobre abate de gado, José Fiore lembra que fez algumas viagens com um conhecido para levar 2 ou 3 cabeças de gado para abate no frigorífico Marafon. A gente saía daqui de Nova Itaberaba e levava um dia de ida e volta. Era uma das únicas opções que tinha aqui. E também quase nenhum agricultor tinha gado. Na imagem 11, posto de compras de suínos da Sadia em Arabutã, de Edmundo Schreiner, em 1948. Agricultores com suas carroças entregando suínos. Essa imagem tem como fonte o Museu Histórico Hermano Zanoni de Concórdia, Santa Catarina. Os irmãos Sartori, Mário e Geni, filhos de Carlos, que foi um dos proprietários do matadouro chapecoense, inaugurado em 1949, lembram que os porcos vinham, na maioria, de carroça ou caminhonete. Segundo Geni, o matadouro abatia gado também, que vinha tocado na estrada por uns vaqueiros que traziam do Rio Grande do Sul, mas não eram muitas cabeças por semana. Mário também guarda lembranças dessa época. Saía de casa todo dia e ia lá para o escritório com o pai. Ficava por lá, conversava com o pessoal, olhava fazerem a banha e colocarem em tambores para depois envasarem latas de 20 litros. Ele destaca também o trabalho do seu pai, que andava por toda a região comprando porcos com um caminhão Ford 46, como mostra a imagem 12. Na imagem 12, vemos então o caminhão Ford 46 de Carlos Sartori, atravessando a balsa entre Águas de Chapecó e São Carlos por volta de 1952, carregado de suínos. Essa imagem é do acervo pessoal de Mário Sartori. Mas o matadouro conhecido em Chapecó foi o da família Zani,
localizado onde hoje é o bairro Maria Goretti. Aldazani Moro conta que seu pai abriu o matadouro por volta de 1955. Algum tempo depois, quando seu irmão faleceu, ela aprendeu a carnear bois e porcos. Foi a primeira açougueira de Chapecó. Ela lembra que os animais abatidos no matadouro eram trazidos da região de Ceará, Santa Catarina, geralmente de carroça. Só anos depois que vieram os primeiros caminhões, gado vinha tocado na estrada e se abatia uma vez por semana apenas, porque não havia muita oferta e também não havia refrigeração. Na mesma década, em 1952, foi fundado em Chapecó o frigorífico Chapecó, pelo também gaúcho Plínio Arlindo Diniz. Edmar Magro, que tinha o pai como sócio do matadouro chapecoense e trabalhou lá por algum tempo, passou a ser funcionário da Chapecó em 1963, onde atuou até o ano de 2000. Foi o frigorífico que mais levou o nome de Chapecó Brasil afora. A Chapecó, ou Saíque, como era chamada, foi uma potência. José Fiore lembra que foi a partir desse frigorífico que o pessoal começou a se empolgar em criar suínos em maior quantidade. Foram eles que impulsionaram com maior força a criação, pelo menos aqui na região de Nova Itaberaba. Hoje, o local onde o frigorífico funcionava em Chapecó pertence à Aurora Alimentos. Ainda na década de 1970, inaugurou em Chapecó uma unidade da Sadia, sediada em Concórdia. O diferencial em relação aos demais frigoríficos de Chapecó era que essa indústria realizava o abate apenas de aves, o que passou a diversificar a produção agropecuária do município e região. Apesar dessa especialização da unidade, ainda na década de 1950, havia um representante que comprava suínos em Chapecó e os levava para o abate em Concórdia. Eu lembro que levei muito porco para o Bonassi, que era o que representava a Sadia em Chapecó. Era um grande comprador. Lembra Gino Tomazini, agricultor do interior de Chapecó. Como vimos, o tropeirismo foi essencial para a formação de muitas cidades brasileiras, inclusive Chapecó, onde influenciou no desenvolvimento agroindustrial, especialmente com a criação de suínos. O fator que ajuda a explicar a adoção da criação de porcos como atividade econômica é sua capacidade de conversão em carne. Tal fato fez com que a criação de porcos fosse considerada muito vantajosa, por exigir menos manejo e pela variedade de produtos que são gerados, como banha, paio, linguiça, toucinho, chouriço, torresmo, carne e demais derivados. Vale lembrar que, até a metade da década de 1950, toda a região oeste era Chapecó. Da Chapecó que hoje conhecemos até a fronteira com a Argentina, a criação de suínos, junto com a atividade madeireira, movimentava a economia local, como podemos ver na imagem 13, que mostra uma tropa de porcos atravessando a Avenida Brasil, em São Lourenço do Oeste, com destino ao Paraná. Imagem 13, a tropa de porcos atravessando a Avenida Brasil, na época Chapecó. A imagem era de 1952. A foto é do acervo do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste. As tropeadas e a criação de porcos foram um dos momentos em que a agropecuária de Chapecó mais se desenvolveu, pois fazia parte da acumulação de capital, atraindo mais população para a região. Toda família que possuía algumas criadeiras e tinha porcos para vender, garantia um bom dinheiro durante o ano. Segundo a historiadora Eli Bellani, Chapecó estava inserida num contexto histórico de ocupação de regiões consideradas devolutas. Nessa conjuntura, chegavam em Chapecó os migrantes gaúchos, trazendo consigo uma carga cultural que transformou a cidade de Chapecó
e outros municípios num polo da agroindústria. Os vários frigoríficos criados na região fazem parte do processo de desenvolvimento que ocorre não só na região, em função do aumento populacional e da aplicação da poupança da fase eminentemente extrativista, mas também em função de uma conjuntura nacional de desenvolvimento, salienta Eli Belani. Em cada canto do oeste, grandes estruturas foram se formando, tendo os suínos como principal elemento articulador de negócios. Eles foram responsáveis pela implantação das primeiras indústrias de Chapecó. Ajudaram a fixar muitas famílias na agropecuária. Fomentaram a urbanização ao impulsionar o crescimento dos frigoríficos. Abriram espaço para outras indústrias na cadeia produtiva de carnes. Estimularam o comércio e a prestação de serviços e impulsionaram o mercado imobiliário. Tudo isso transformou Chapecó não apenas na capital do Oeste, mas também na capital nacional da agroindústria e do turismo de negócios. Além do tropeirismo ter aberto caminho para o desenvolvimento agroindustrial da cidade, os tropeiros tiveram um papel primordial na introdução de usos e costumes na música, na dança, na gastronomia e no comportamento social de Chapecó e de várias regiões do país. As rotas seguidas pelos tropeiros deixaram rastros culturais no mecanismo de trocas de leva e traz de costumes entre regiões. Alves, 2018, página 11. Em Chapecó e em toda a região oeste, a herança da cultura tropeira é marcante, especialmente nas rodas de chimarrão, no churrasco do fogo de chão, nas danças e nos eventos que cultivam o tradicionalismo. São vários os centros de tradições gaúchas, CTGs, e espaços culturais que fazem questão de transmitir a cultura tropeira de geração para geração. Imagem 14. O churrasco de fogo de chão é uma das tradições tropeiras muito presente na cultura regional. Acervo SEMAC. Considerações finais. Entre trilhas e caminhos, a importância do tropeirismo no desenvolvimento de Chapecó é um projeto que teve como objetivo analisar de que forma esse movimento influenciou no crescimento do município, especialmente a partir da criação intensiva de suínos, e como algumas práticas culturais foram sendo incorporadas à cultura chapecoense. O caminho de tropas, aberto no século XIX, continua sendo uma importante ligação entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A segunda edição dessa publicação foi possível graças ao edital de chamamento público número 08/2023, Lei Paulo Gustavo, do município de Chapecó, promovido pela Prefeitura Municipal. Não podemos deixar de mencionar e agradecer a receptividade dos entrevistados, que sempre nos acolheram muito bem e compartilharam conosco suas histórias. Também reconhecemos o apoio do Museu Recanto da Poesia Crioula ao ceder espaço para as atividades educativas. Esta cartilha pretende oportunizar aos alunos, professores e demais leitores a possibilidade de conhecer uma pequena parcela da história do tropeirismo em Chapecó e, principalmente, fomentar novos estudos que envolvam o tema e a história do município. Quem foram os entrevistados deste projeto? Eli Maria Belani, Geni Terezinha Sartori Dalbello, Valdir Borilli, Antônio Santa Catarina, Xisto Romano Sela, Orlando Jacob Sela, José Fiore, Célio Hack, Érico Romualdo Lunardi, Edemar Luiz Magro, Alice Gentil Marafon, Leci Marafon, Alda Zani Moro,
Luiz da Fonseca Rosa, Mário José Sartori, Antônio Gomes da Silva e Gino Tomazini. Os acervos pesquisados foram do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, CEONGO no Chapecó, Instituto Cultural São Lourenço, Museu Histórico Hermano Zanoni, Centro de Memória Alfa Maxi Crédito, CEMAC, e o acervo pessoal de Walter Fraga Nunes.